Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje eu estou gravando a aula 2 do nosso curso de Matemática 3. Na primeira aula nós conversamos aí sobre a geometria analítica, fizemos já um primeiro tema, né, que é a distância entre dois pontos, e hoje então a gente continua esse assunto de geometria analítica, né, com a segunda parte, o segundo tema proposto aí, que é o ponto médio, né? Esse assunto ponto médio ele vai se juntar com a ideia de distância entre dois pontos nos próximos exercícios. Nós vamos ter exercícios que envolvem, né, essas duas ferramentas matemáticas aí para cálculo de distância e para cálculo de ponto médio, tá? Então, vamos lá, vamos conhecer então mais essa ferramentinha dentro da geometria analítica. Então, coordenadas do ponto médio em um segmento de reta. Imaginem que eu tenha, então, aqui no plano cartesiano, dois pontos conhecidos, né, o ponto A e o ponto B, e eu queira determinar um ponto, olha, que está exatamente no meio dos dois, do A e do B. Ele é equidistante de A e de B, né, tá? A mesma distância do A e do B, e pertence a esse mesmo segmento, né? Ele divide, na verdade, o segmento, né, AB em duas partes iguais, tá vendo? Então esse ponto M é chamado ponto médio do segmento AB. Como é que a gente determina as coordenadas desse ponto médio, né? Então é muito simples fazer a determinação do ponto médio. Por quê? Porque vejam, as coordenadas x e y do ponto médio elas ficam exatamente no meio também das coordenadas dos pontos A e B. Então, a coordenada x do ponto médio é exatamente o ponto médio entre x1 e x2, ou entre xa e xb, né? E a coordenada y do ponto médio também está exatamente no meio do ya e do yb, né? Ou y1 e y2 aí. Então, para a gente poder determinar essas coordenadas x do ponto médio e y do ponto médio, basta usar a ideia de média aritmética, né? Então, como é que eu faço uma média aritmética, né? Então, quando a gente tira duas notas lá nas provas do bimestre, né? Eu tiro um 6 numa prova, mas eu tiro um 4 na outra prova. Eu somo as duas notas e divido por 2. Dessa forma, eu acho a média, né? 6 mais 4 é 10, dividido por 2 é 5, né? E eu encontro a média. O que é encontrar a média? É encontrar o número que está exatamente no meio, né? Se eu tenho, então, 4 e 6, quem está exatamente no meio é o 5, né? Então, é isso que nós vamos precisar fazer nos exercícios de ponto médio, né? Encontrar números que estão exatamente no meio de outros dois. Olha, o x do ponto médio está exatamente no meio dos dois x, né? E o y está exatamente no meio dos dois y. Então, como é que nós vamos fazer essa continha aí, né? Aqui, ó. Então, podemos concluir que, dado um segmento de extremidades, né, A e B, né, esse 1 e 2 aqui, então, eu costumo usar A e B, tá, pessoal? Costumo usar assim, ó, x do ponto A, y do ponto A, e x do ponto B, e y do ponto B, né? Opa, do ponto B. E aí, como é que a gente vai fazer a continha? Para descobrir o x do ponto médio, eu vou pegar o x do A mais o x do B e vou dividir por 2. E para descobrir o y do ponto médio, vou pegar o y do A mais o y do B e vou dividir por 2. Né? Então imaginem aqui, por exemplo, vamos voltar aqui para a telinha e vamos colocar números. Vamos supor que o ponto A tivesse nas coordenadas aqui 6 e 4, por exemplo. 6, 4. Esse fosse o ponto A. O A, 6, 4. E que o ponto B fosse, ó, o ponto B aqui, fosse o ponto 10, 7, por exemplo. Né? Vamos supor que fosse assim, 10, 7. E eu quisesse encontrar as coordenadas do ponto médio. Então, veja, ó, as coordenadas do ponto médio, né,
são o x do ponto médio e o y do ponto médio. Aqui a coordenada x e a coordenada y do ponto médio. Quem seria o x do ponto médio? A média entre os x. Então, quem é x aqui? O 6 e o 10. Então, eu somo 6 mais 10 e divido por 2. E encontro quem está no meio do 6 e do 10. Quem está no meio do 6 e do 10, 16 por 2 é 8. Então, o 8 estaria bem aqui no meio. E a mesma coisa eu faço aqui para o y. Olha, no caso do y, eu faria 4 mais 7 dividido por 2. Eu quis colocar números aqui no y, para dar quebrado, já para vocês perceberem que nem sempre dá exato desse jeito. Então, 4 mais 7 dividido por 2, isso daqui é 11 dividido por 2, ou a gente deixa desse jeito mesmo, esse pontinho aqui, y, é 11 sobre 2, 11 sobre 2, ou se quiser colocar 5,5, 5,5, então ou na forma fracionária ou na forma decimal, tá bom? Tanto faz, vocês podem escolher aí. Então, o ponto médio, ele tem coordenadas 8 e 11 sobre 2, ou 5,5, É isso que nós vamos fazer hoje, então, E só que esse assunto, por ser bastante simples, nós vamos acabar tendo dentro dos exercícios ainda o cálculo da distância da aula anterior. Isso é importante porque a gente acaba não esquecendo do anterior, A gente vai juntando, vai acumulando conteúdo e a gente vai aprendendo cada vez melhor aí o que já passou também, Então, vamos dar uma olhada nisso daqui dentro dos exemplos? Então, fica dessa forma. Então, o cálculo do ponto médio, basta fazer uma média do x, uma média do y, e a gente tem as coordenadas do ponto médio. Vamos para o primeiro exemplo. Determine M, ponto médio de AB, nos seguintes casos. Então, são dois casos, vamos fazer aqui. Então, na letra A, eu quero encontrar o ponto médio, então vou precisar fazer o x do ponto médio e depois fazer o y do ponto médio. O x do ponto médio aqui na letra A, eu tenho que pegar o x, que é 3 e menos 1, o x do A e o x do B. Vou pegar aqui 3 mais o menos 1, vou dividir por 2. Isso aqui é 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é 1. Percebam que quando eu faço essa continha, eu estou procurando um número que está bem no meio do 3 e do menos 1. Se a gente olhar na reta numérica, aqui está o 0, o 1, o 2, o 3, aqui está o menos 1. Observem que o 1 que eu encontrei está exatamente no meio mesmo do menos 1 e do 3. Esse 1 aqui, tá vendo? Então, o que eu encontro aqui é sempre quem está bem no meio, ponto médio. Bom, então o x do ponto médio é 1. Aí eu pego aqui o y, menos 2 e menos 6, mesma coisa. Menos 2 mais o menos 6, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos aqui, Isso aqui vai ficar menos 8, Dividido por 2 é menos 4. E aí, então, o ponto médio é o ponto 1 menos 4. Bem, esse é o primeiro caso. Vamos ver o segundo também, a letra B? Na letra B, o x do ponto médio é, olha aqui, o meio mais o menos 1 dividido por 2. Meio mais o menos 1 dividido por 2. Tudo bem? Então, meio, aqui mais e menos é menos, Então, meio menos 1. Isso daqui a gente pode fazer direto, metade menos 1, vai sobrar menos meio, Mas poderia fazer a continha com MMC, Fazer assim, meio menos 1, a gente pensa que tem um 1 embaixo, o mínimo é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 por 2 é 1, vezes 1 é 1, 2 por 1 é 2, vezes 1 é 2. Isso aqui dá menos meio, tudo bem? Então aqui vai ficar menos meio dividido por 2. A gente pode colocar o 1 embaixo e multiplicar extremos e meios aqui para sair dessa.
né? Então eu tenho menos 1 sobre 4, menos 1/4. E depois o y do ponto médio, que é, agora eu pego o 1/3 mais o 2/3 sobre 2, dividido por 2. Aqui os denominadores são 3, aqui os dois, né, são iguais. É só somar em cima, 1/3 mais 2/3 são 3/3. 3/3 é 1 inteiro, né? Então, na verdade, isso daqui é assim, né? Em cima é 3/3, mais 3/3 é 1 inteiro, sobre 2. Então, o ponto médio vai ser menos 1/4 e 1/2, desse jeito, né? Agora, vamos testar, vou colocar aqui, ó, só para a gente ver o que nós estamos fazendo, né? Então, como eu comentei na aula anterior, o plano cartesiano ele serve para a gente poder enxergar o que tem que ser feito no exercício e também poder testar, né, situações para ver se realmente tem lógica. Então veja esse primeiro aqui que está mais fácil de testar. Aqui está cheio de fração, né, mas também poderia fazer. Mas olha, na letra A, o primeiro ponto era 3 e menos 2. Vamos marcar ele aqui. 3 e menos 2. É esse aqui o ponto A, né? O ponto B era menos 1 e menos 6. Menos 1 e 3, 4, 5, 6. Esse é o ponto B. E eu estava procurando um ponto médio entre esses dois, né? Então vejam lá, esse aqui é o segmento. Nossa, segmento AB. E eu encontrei como ponto médio menos 1, menos 4. Olha aqui, ó, menos 1, menos 4. Ah, tá muito ruim isso aqui. Não, 1 menos 4, né? 1 menos 4. Gente, ó, se eu tivesse feito bem retinho, tá muito ruim esse desenho, tá? Não dá para usar ele como evidência aqui, mas ele teria que ter passado aqui, tá? É esse ponto que eu encontrei. Teria que estar exatamente no meio do B e do A, mas tinha que ter feito bem retinho isso daqui, tá? Bem marcadinho, bem retinho. Eu ia encontrar que o ponto 1 menos 4 aqui está exatamente no meio do A e do B, tá? Corta o segmento em duas partes. Se eu fizer com uma reguinha bem caprichadinha, eu chego nisso, tá bom? Eu queria mostrar para vocês. Então, esse aqui seria a mesma coisa, mas está com frações aqui, mas dá para fazer da mesma forma. Então, a gente consegue verificar isso, tá vendo? Depois de feito, né? Verificar se realmente é verdade, se tem coerência esse ponto aqui ser o ponto médio desses dois, né? Então, ele realmente é. Se a gente fizer bem organizadinho, a gente vai perceber. Vamos lá, continuando aqui. Aqui eu coloquei uma observação, na verdade essa observação não vai ser usada nos exercícios de vocês, mas guardem essa observação porque pode aparecer em uma outra situação, tá? Estou definindo aqui a mediana, né, como sendo, a mediana de um triângulo é o segmento que tem como extremidades um vértice e o ponto médio do lado oposto. Se eu tenho um triângulo, gente, imagina um triângulo aqui, ó. Qualquer jeito, tá? Estou desenhando ele assim, mas então, o segmento que sai de um vértice e vai até o outro lado e corta exatamente no meio, esse aqui é o ponto médio desses dois pontos aqui, tá vendo? Então, isso aqui é uma mediana. Essa é uma mediana. Tá? Então, para ser chamada mediana, ela tem que sair de um vértice e até o ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho três medianas, né? Posso sair daqui do ponto B e chegar aqui no meio, tá vendo? Aqui também é ponto médio, né? Aqui também eu posso sair daqui e chegar aqui no ponto médio também. O encontro das três medianas de um triângulo, esse pontinho aqui, ó, é chamado de baricentro. Baricentro. Baricentro, né, é também conhecido como centro de massa do corpo ou centro de equilíbrio do corpo. Né? Se eu fizer, por exemplo, uma plaquinha de metal nesse formato aqui, traçar as medianas, encontrar esse pontinho, eu posso colocar o dedo nesse pontinho aqui e equilibrar, nesse único ponto, equilibrar a placa. Se ela for homogênea, né, eu consigo
fazer isso, então, equilibrar a plaquinha por esse ponto aqui, é o ponto de equilíbrio da plaquinha. Bem? Bom, e por que eu estou comentando isso? Porque é possível a gente determinar esse baricentro também, as coordenadas desse baricentro, né, a partir dos vértices do triângulo. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma continha que é exatamente, né, como a gente fez aí para o ponto médio, só que a gente não faz a média de 2 pontos, a gente faz a média dos 3 pontos, os 3 vértices. Então eu pego o x dos 3 vértices, somo e divido por 3, né, faço a média dos 3 e faço a média dos y também, dos 3 vértices. Tá vendo? E aí eu encontro o x e o y, as coordenadas desse pontinho aqui baricentro. Isso é uma curiosidade para vocês por enquanto, mas pode ser que apareça em algum exercício. Tá? Então, se ele falar em coordenadas do baricentro do triângulo, é possível determinar a partir da mesma continha de ponto médio, por isso que eu quis deixar para vocês aqui, associado a esse assunto de hoje, ponto médio. Né? A conta é a mesma, só que a gente faz uma média de 3 coordenadas, né? As coordenadas de 3 pontos, que são os vértices do triângulo. Bom, isso vale para qualquer tipo de triângulo também. É bem interessante, então, essa ideia de determinar baricentro. Mas vamos lá, continuando, vamos para o nosso exemplo 2. Esse exemplo 2, então, ele está mais extenso um pouquinho, tá? Tem mais coisa para a gente fazer. Então vamos lá. Ele vai envolver, inclusive, o cálculo de distâncias também. Ele pergunta aqui, né? Calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértices A, B e C. Né? Para esse exercício, para a gente poder entender bem, é legal que a gente faça o desenho. Não é totalmente assim necessário, né? A gente poderia não fazer. Mas quando a gente faz, a gente enxerga o que está pensando, né? A gente usa um pouco mais de lógica no exercício. E ele fica menos mecânico, né? Então é muito legal em geometria analítica a gente estar enxergando o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Vamos colocar esses pontos no plano cartesiano para a gente poder pensar, gente. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Duro é fazer esse plano cartesiano com esse material que eu tenho, mas vamos lá. O ponto A é 2 e menos 6, então vou colocar aqui 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2 e menos 6. Esse ponto é o ponto A. O ponto B menos 4 e 2, né? E aqui. Esse é o ponto B. E o ponto C, 0,4. Está bem aqui em cima, né? O ponto C. Então eu tenho, olha, o ponto A aqui embaixo, o B e o C. Se a gente ligar esses 3 pontos, vamos pegar aqui uma outra cor. Vamos lá. Olha, um azul aqui, vamos ver se vai ficar legal. Só para vocês poderem enxergar melhor. Esse é o nosso triângulo, então. Né? E agora, deixa eu voltar aqui para o preto. E agora, então, ele fala o seguinte, ó, calcule os comprimentos das medianas. Né? Vamos pegar uma outra cor ainda para traçar as medianas. Vou pegar um vermelho aqui. Quais são as medianas? Então, ó, vamos pegar aqui o ponto que está bem no meio de cada segmento. Deve estar mais ou menos por aqui, né? E aqui assim. Então, ó, aqui tem uma mediana, aqui tem a outra mediana, e aqui tem a outra mediana. Eu quero conhecer, olha, calcule o comprimento das medianas. Quanto que mede cada uma dessas medianas aqui. Vocês conseguem perceber que as medianas são, na verdade... Só voltar. As medianas são, na verdade, segmentos de reta que podem ser calculados, então, a distância, fazendo a fórmula da distância, né? Mas só que para fazer a fórmula da distância, eu preciso conhecer as duas extremidades. Uma extremidade é um ponto, né? Um vértice conhecido. Mas a outra extremidade é um ponto médio de segmento. Então, o que nós temos que fazer nesse exercício? A primeira coisa
é encontrar os pontos médios, esses pontos aqui, ó. São 3 cálculos de ponto médio. A gente vai encontrar esses 3 pontos, tá vendo? E depois a gente vai fazer cálculos de distância, ó, entre C e M, entre A e M, entre B e M, né? Fazer as contas das distâncias e aí nós terminamos o exercício. Vamos precisar fazer 6 contas aí, 3 pontos médios, 3 distâncias. Vamos lá? Então vamos começar fazendo aí os pontos médios, tá? Vou encontrar aqui o ponto médio, aqui, por exemplo, vamos começar com esse. Esse aqui é o ponto médio entre C e A, entre A e C. Médio entre A e C. Vamos lá? Então, x do ponto médio e y do ponto médio. Então, vamos lá. O x do ponto médio, ó, entre A e C, eu preciso somar 2 mais 0, ó, dividido por 2, isso aqui dá 1. E vou somar y com y agora, entre A e C. Ó. A e C é menos 6 com 4, dividido por 2. Isso dá menos 2 por 2, dá menos 1. Então, o ponto é 1 menos 1. Né? Vejam que está mal feito aqui o meu desenho, né? Porque o ponto médio caiu aqui embaixo, um pouquinho para baixo. Ó, tá vendo? No ponto 1 menos 1. Um pouquinho para baixo aqui, eu fiz ele mal feito. Deveria estar mais para baixo um pouquinho, tudo bem? Mas eu estou fazendo de qualquer jeito aqui, então já tinha ideia de que não ia dar certinho, né? Bom, esse é o primeiro ponto médio, então, médio entre A e C é o ponto 1 menos 1. Agora vamos fazer o ponto médio entre, vamos lá, entre A e B. Agora vamos encontrar esse daqui, ó, entre A e B. Então, como é que vai ser? De novo, x do ponto médio, y do ponto médio. O x do ponto médio entre A e B, ó, entre A e B é 2 menos 4, né? Olha aqui, ó. 2 menos 4 dividido por 2, dá menos 2 por 2, dá menos 1. E o y do ponto médio entre A e B é menos 6 mais 2 dividido por 2. Se é menos 4 por 2, é menos 2. Então, o ponto médio entre A e B é o ponto menos 1, menos 2. Esse pontinho aqui é o ponto menos 1, menos 2. Está mais parecido, né? Ó, menos 1 e menos 2, né? Tá um pouquinho melhor esse ponto aí do que o outro, né? Agora vamos lá, vamos para o ponto médio entre B e C. X do ponto médio, Y do ponto médio. Então, entre B e C, é esse pontinho aqui que eu estou procurando agora, né? B e C, menos 4 com 0, né? No X, dividido por 2, isso dá menos 2. E no Y, 2 com 4, dá 6 por 2, dá 3. Então, o ponto médio entre B e C é menos 2 e 3. Beleza, agora que eu conheço esses 3 pontos médios, eu posso fazer o que ele está pedindo no exercício, né? Encontrar os comprimentos das medianas. Então, vamos começar. Vamos escolher uma mediana. Pode ser essa mediana BM aqui, tá vendo? Encontrar, então, BM. Esse segmento BM é a mediana aqui, né? Uma mediana, ó, tá vendo? Em vermelho aqui. Vamos encontrar essa medida. A conta é a distância, então, de B até M, que é a raiz quadrada. Vamos fazer, né? Então, 1x menos o outro ao quadrado, 1y menos o outro ao quadrado. Essa é a continha, né, do cálculo de distâncias, né? Vamos lembrar que distância de um ponto A até um ponto B, calculada fazendo o x de um menos o x do outro ao quadrado, e depois o y de um menos o y do outro ponto ao quadrado também, né? É isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, entre B e M, ó, é esse ponto B e esse ponto médio aqui entre A e C, esse primeiro aqui, ó, tá? É esse com esse, ó. Vou fazer. Então, o x de um menos o x do outro, vou ter que fazer aqui, ó,
1 menos ou menos 4, ou menos 4 menos ou 1, tanto faz, tá bom? Porque depois eu vou fazer ao quadrado e vai sumir o sinalzinho, então tanto faz. Fazer aqui, ó, 1 menos ou menos 4, isso dá 1 mais 4, vai dar 5, ao quadrado, 25. Mais, agora eu vou fazer y com y, aqui, ó, esse com esse. Posso fazer 2 menos ou menos 1, ou menos 1 menos ou 2, tanto faz. 2 menos ou menos 1 vai dar 2 mais 1, que é 3, ao quadrado, 9. Juntando os dois aí, 25 dá 34, né? Raiz de 34. Essa é a minha primeira resposta, a minha primeira distância. Ó, é a medida dessa diagonal aqui. Desculpa, diagonal não, dessa mediana aqui. Agora vamos fazer a outra, vamos fazer AB agora, né? AB, vamos fazer essa aqui, ó. Mediana, fazer CM. Segmento CM, outra mediana. Essa daqui, gente. Essa daqui, CM. Vamos lá? Então, ó, distância entre C e M. Então, vai ser a distância entre esse ponto C e esse daqui, ó. Vamos lá? Então, vai ser menos 1 menos 0. Menos 1 menos 0 é o próprio menos 1 ao quadrado, 1. Mais, depois, aqui, ó, menos 2 menos 4, ou 4 menos menos 2. Ó, 4 menos menos 2 dá 4 mais 2, dá 6. Né? 6 ao quadrado, 36. Então, raiz de 37 é essa outra mediana. E aí, para terminar, vamos fazer a última mediana. Né? Nós fizemos BM, fizemos CM. Então, ó, BM, CM, agora falta AM, né? Então, AM, nossa última mediana. Vamos encontrar o comprimento, distância de A até M é igual. E nós vamos pegar, então, ó, a AM aqui. Então, esse M é entre B e C. Esse aqui, ó. Né? Então, é do A, aqui, ó, do A até o M, B e C. Então, vai ser 2 menos ou menos 2, tá vendo? E depois, menos 6 menos o 3. Então, ó, 2 menos ou menos 2 vai dar 2 mais 2. E dá 4 ao quadrado, 16. Vamos lembrar que aqui a gente faz um menos o outro e depois eleva ao quadrado. Ó, 2 menos ou menos 2, dá 2 mais 2, 4 ao quadrado, 16. E depois, menos 6 menos o 3, ou 3 menos ou menos 6, tanto faz. Tá? Vou fazer aqui, ó, 3 menos ou menos 6, dá 3 mais 6, dá 9 ao quadrado, 81. Né? Então, aqui, ó, 3 menos menos 6, 3 mais 6, 9 ao quadrado, 81. E aí é só juntar os dois aí, eu vou ter uma raiz de 97. São todas raízes aí, né, não exatas, então a gente vai deixar assim mesmo. Mas encontramos, então, os comprimentos aí das medianas. Né? Se a gente quiser aproximar esses valores, mas vamos deixar aqui desse jeito. Então, olha, é um exercício mais trabalhoso, cheio de coisa para fazer e tal, mas que envolve, né, os dois assuntos que nós vimos. Né? A aula 1, esse cálculo de distância entre dois pontos, e a aula de hoje, esse cálculo de ponto médio. Né? Então, para finalizar essa aula, tem os exercícios. Os exercícios, na verdade, eu coloquei pouquinho, tá? Essa aula está mais curta. O primeiro exercício, determine o ponto médio, só fazer a continha do ponto médio mesmo, né? Como no primeiro exemplo da aula de hoje. Depois começa a aparecer alguma coisa de diferente. Então, por exemplo, nesse 16, uma das extremidades de um segmento, né, é o ponto A, sabendo que o ponto médio é esse aqui, né? Então, quanto que é o ponto B? Olha que interessante, né? Então, a continha é assim, ó, x do ponto médio é o x do A mais o x do B dividido por 2, né? E o y do ponto médio é o y do A mais o y do B dividido por 2. Isso nós vamos fazer aqui, né, na 15, por exemplo. Na 16,
nós vamos ter esse x aqui do ponto médio, né? Que é aqui, ó. Esse aqui é o x do ponto médio. Né? Então, nós vamos ter também o y do ponto médio, ó, que é esse aqui. Nós vamos ter o ponto A, então temos x do A e o y do A. E ele quer saber sobre o B, ele quer saber esse aqui e quer saber esse aqui. Mas vejam que nas duas sentenças, se eu sei todo o restante, eu posso achar esse daqui também. Só fazer em x aqui, né? Que eu acho o x do B. Se eu fizer em x aqui, eu acho também o y do B. Né? Consigo descobrir as coordenadas do outro ponto, então. Isso é a saída algébrica, mas existe uma saída mais lógica para isso também, pensando na ideia de ponto médio. Tá? É possível resolver. Só pensando na ideia de ponto médio, vocês podem fazer um desenho, né? Observar, por exemplo, marcar no plano cartesiano esses pontos. Vocês vão observar e talvez vocês percebam aí as coordenadas do ponto B, né? Sem precisar fazer toda essa conta. Tentem fazer também dessa forma se vocês quiserem. Isso vai ajudar já na visualização, né? Nesse treino da visualização dos exercícios, que também é bastante importante. Bom, deixa eu só tirar essa bagunça que eu fiz aqui. Bom, para vocês poderem enxergar. E os outros exercícios têm, né, são aplicações, tem que pensar um pouquinho mais, mas é possível também, usando aí o que a gente já aprendeu, né, distância e ponto médio, possível resolver também, e a gente conversa nas correções, tá bom? Então essa aula fica por aqui, espero que vocês tenham entendido a ideia do ponto médio, que vocês consigam aplicar nos exercícios, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.